A Sônia Blota, todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, eleição nos Estados Unidos, economia americana, citada pelo Comitê de Política Monetária do Brasil para justificar o aumento da taxa Selic em meio ponto percentual. Foi uma alta forte. A Selic passa agora para 11,25% ao ano. O Banco Central falou em ambiente externo desafiador por causa da conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos. Mas esse foi só um trechinho do relatório que é emitido depois de toda a reunião do Banco Central, quando se define quanto nós brasileiros vamos pagar de juros para empréstimos, financiamentos, capital de giro e outras cocitas. Mas o Copom ontem fez com que a expectativa daquela lá do começo do ano, de que os juros no Brasil teriam uma trajetória declinante ao longo de todo 2024, caindo sempre devagarzinho, mais uma vez fosse para o brejo. Houve um aumento de meio ponto percentual e uma expectativa de mais um aumento dos juros ainda em 2024. Mas o Copom cita os Estados Unidos, só que fala várias vezes em risco fiscal. É isso que está pegando. O comitê reafirma, por exemplo, que vou ler aqui um trechinho, é aquele economês que diz tudo. Uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, com a apresentação e execução das medidas estruturais para o orçamento fiscal, contribuirá para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária. Traduzindo, se não tiver ajuste fiscal, os juros vão continuar subindo. Hoje o Brasil tem a terceira maior taxa de juros reais do mundo, perde só para a Rússia e para a Turquia. E olha que coisa, meus amigos, o mercado de trabalho aquecido, como a gente tem hoje, com desemprego baixo, num dos menores patamares da história, acaba jogando contra a redução dos juros. É aquela velha contradição da economia brasileira. Mercado aquecido gera consumo, que gera inflação. Para não ter inflação, aumenta juros e aí a gente fica rodando sempre em torno do mesmo lugar. Não sai do mesmo ponto. É isso do morde-a-sopra, que só vai ser superado quando de fato houver algum ajuste real dos gastos públicos. Senão a gente não sai dessa armadilha. E o tal pacote de redução de gastos, de ajuste, de fazer com que o Estado caiba no tamanho do país? É disso que a gente está falando. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem de novo, disse que está quase lá. Disse que a rodada de reuniões solicitada pelo presidente Lula já foi concluída. Os ministros todos estão muito conscientes, né, da tarefa que temos pela frente, né, de reforço do arcabouço fiscal, da previsibilidade, da sustentabilidade das finanças no médio e longo prazo. Penso que há um consenso em torno do princípio e a partir dessa devolutiva, aí o presidente encaminha o endereçamento para o Congresso. Possivelmente vai pedir para conversar com os presidentes das duas casas Ontem mesmo eu falei com o presidente Lira, né, sobre outros temas, inclusive a votação da lei dos contratos seguros, que foi ontem, uma lei muito importante para nós, assim como a lei da cooperativa de seguros, que vai ser votada em caráter terminativo no Senado. Falávamos disso e aí ele perguntou se haveria uma conversa prévia e eu disse que possivelmente sim, mas que após a reunião com o presidente da República eu faria o contato para dizer como é que vai ser o procedimento agora entre Executivo e Legislativo. Pois é, o ministro da Fazenda diz que todo mundo concorda com o princípio, a questão é como. Sabe aquele quadrinho? O que nós queremos? Reduzir o gasto público. Como fazer isso? Fazendo tudo igual ao que a gente está fazendo? Olha, existem decisões que vão ser tomadas ou não nos próximos dias. E eu digo ou não porque o presidente Lula ontem, mais uma vez, recorreu àqueles suspeitos de sempre, como se diz, não é? Disse, quando foi questionado numa entrevista sobre ajuste fiscal, falou o seguinte:
O mercado, quem são os suspeitos, os culpados, né? Mercado. Segundo ele, age com hipocrisia, tem gana especulativa. A imprensa, é nós aqui, jornalistas, porque, segundo o presidente, criamos uma confusão na cabeça da sociedade e o Congresso Nacional. E aí o presidente perguntou, será que, se nós formos mesmo cortar coisas, o Congresso também vai querer reduzir emendas? Ele repetiu um discurso que tem feito nos últimos tempos, deixando claro que ele está incomodado com essa possibilidade de uma redução mais forte no tamanho do Estado, custos, mexer com regras do Fundeb, saúde, educação, reajuste de aposentadorias, desvincular o BCP do salário mínimo. Enfim, são muitas possibilidades colocadas na mesa, ou pelo menos vazadas, porque até agora isso tem sido tratado a 7 chaves. Mas o que é que vai sair disso tudo? É uma mudança cosmética? É um pente fino? Vamos verificar onde há desperdício. Gente, isso aí não é nada, né? Isso aí é o que deveria ser feito o tempo todo por qualquer governo, independente da linha ideológica. Então, continuamos aqui na expectativa do que vai vir. Por enquanto, não veio nada e os juros continuam subindo no país, agora num ritmo mais forte. E em dezembro vem mais uma alta, o Copom já avisou.